Amigas e amigos, esta decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deixa de ser chocante, repugnante, mas ela precisa ser entendida nesse âmbito da luta política, da luta ideológica, da luta de classes, da luta histórica, dos veios históricos. Estes ministros estavam ali tão somente puxando o fio da história. Historicamente, a direita tem agido assim, com esse cinismo, aquele cinismo que a gente viu ali desfilando, né, na boca e nos comportamentos daqueles ministros. São profissionais do golpe. Não são aqueles amadores lá da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Lógico que eles estão lá cumprindo uma missão também. É o espectro que eu falo aqui, né? A Operação Lava Jato, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, ele transcende aquela questão, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato. É um sistema, é uma engrenagem. O Tribunal Moro está presente, inclusive na Justiça Eleitoral. O que a gente viu lá, se não a manifestação do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, a confirmação da infâmia contra o ex-presidente Lula. Fazer frases de porta de banheiro de rodoviária é fácil, como faz o Carlos Fernando Santos Lima, o Deltan Dallagnol. Aliás, quem for lá no Face do Deltan Dallagnol vai ver aquele vídeo que ele faz toda semana, toda sexta-feira, aquele teatrinho que ele faz ali, uma coisa ridícula. É impressionante a mediocridade dele, é inacreditável. É que eu fico olhando aqui e às vezes fico pensando assim, como é que essa gente aprendeu a falar, a andar? Como? Com aquele raciocínio tão rastaquera, rarefeito, né? Aquele raciocínio aquela intelectualidade de rodapé. Ele fala lá do laboratório na Pensilvânia que condicionava os cachorros a tomar choque elétrico, depois os cachorros aprenderam a desligar, a não desligar. Uma bobagem, parece criança falando, né? Essas crianças que se reúnem e ficam contando casos, contando vantagens, os pré-adolescentes, né? Parece um pré-adolescente meio abobalhado, querendo dizer o seguinte, que os eleitores acostumaram a tomar choque, agora tem que se desacostumar, quer dizer, o choque do quê? Dos políticos corruptos, da classe política, né, que tem que se desacostumar a tomar choque como os cachorros da Pensilvânia e votar em quem não é corrupto. Olha aí, quem está falando, né? Tem o filme aí, tem um filme. Olha quem está falando agora, se eu não me engano, que é um cachorro que aprende a falar. Olha quem está falando, né? Em corrupção. Fazendo aqui uma analogia, evidentemente, né, filosófica, uma caricatura, já que ele usou esse exemplo aí dos cachorros da Pensilvânia. É isso, né? Parece conversa de pré-adolescente, abobalhado. Agora, lá no TSE, não, lá tem profissionais do golpe. Luiz Roberto Barroso, Pangaré da Globo, por exemplo, né, dizendo, eu tinha que tomar uma decisão monocrática e eu não queria tomar essa decisão, por isso eu chamei a presidenta Rosa Weber, né, do TSE, falei para ela, então ela chamou todos os ministros, atropelaram prazos, regimentos e tudo mais. Por quê? Porque tinha que tirar o Lula do horário eleitoral, no rádio, na televisão, quando tem democracia na mídia, quando se rompe, né, esse monopólio, esse cartel mafioso, midiático, que tem condições ali de todas as correntes políticas se manifestarem, correntes ideológicas, né, correntes de classe e tudo mais. Então tem que tirar o Lula daí, né, deixar o Lula na democracia. Aquela turma ali está simplesmente puxando o fio da história, conduzindo esse pensamento que eu falo sempre aqui do século XIX, né, que tenta se implantar em pleno século XXI. Como que eles podem fazer isso? A gente viu ali naquele desfile de cinismo, dizendo que estão cumprindo a Constituição, defendendo a democracia, a moralidade, Raquel Dodge lá, pô, não dá, né, não dá. Até brinquei aí, fiz um comentário no Facebook, né, a Raquel Dodge dizendo que a corrupção atenta contra os direitos humanos para contestar aquela decisão do Comitê, né, de Direitos Humanos da ONU a favor do Lula, né, a corrupção atenta contra os direitos humanos. Não é ela falando em corrupção? Olha, como é que pode isso? Olha quem está falando, né? Até brinquei, né? Que eu falei assim, a Raquel Dodge falando que a corrupção atenta contra os direitos humanos equivale ao Joaquim Silvério dos Reis proclamando a independência do Brasil. É uma vergonha, né? É o desfile do cinismo, né? Essa gente é profissional, isso que eu falo, acabei de dizer aqui, profissional do golpe. Agora, precisa ser entendido aí, quer dizer o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, ele tem essa transcendência, essa transversalidade, né? Ele está aí, é o espectro do golpe, o espectro da direita,
Ele está aí para tomar essas decisões. Quem toma as decisões políticas é o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, como a gente viu aí nessa farsa do TSE caçando o registro da candidatura do ex-presidente Lula. Uma farsa, claro. Né? Não levou em consideração várias coisas, essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, né? Não levou em consideração os argumentos da defesa do ex-presidente Lula, não levou em consideração que foi aquelas farsas naqueles julgamentos do Moro, né, com crime determinado, aquela palhaçada lá que ele fez, né, não levou em consideração a outra palhaçada dos 3 patetas do TRF4. São coisas óbvias, que tem, é isso, né? Tem um mundo da realidade, um mundo da concretude, que a gente sabe o que é. Seu doutor Sérgio Moro, o senhor condenou o ex-presidente Lula, agora queremos aqui a consequência disso, o avanço disso. O senhor diz que tem lavagem de dinheiro, que tem caixa 2, que tem não sei o quê. Então o senhor tem que ir atrás disso. Como é que é? Deixa o Lula preso lá, esquece o resto? O senhor simplesmente acusa, condena e prende e esquece o assunto e deixa ele preso lá? Como é que é? Vamos ver aí, ó. Cadê o caixa 2? Mostre aí, apure, prenda os responsáveis pelo caixa 2, pela lavagem de dinheiro. Quem lavou o dinheiro? Cadê o dinheiro lavado? Como é que é? Como que se lava dinheiro sem um processo bancário envolvido, sem outras pessoas envolvidas, né? Sem todo um sistema, um esquema? Como? Só na cabeça dessa gente, né? Só na cabeça dessa gente. Se prendeu, acusou, né? Agora tem que dar a consequência. Tem uma quadrilha funcionando, então pega a quadrilha, prenda, investigue. Eles vão investigar, mas nunca. Mas nunca. Tanto é que está aí tantos outros aí envolvidos, né, em crimes com provas concretas. Provas concretas, são candidatos. São candidatos. É mesmo essa história de que prenderam lá o Eduardo Cunha, eu falo sempre aqui, né, as contas do José Serra, do Eduardo Cunha, né, as acusações que o Nestor Severo fez, os depoimentos do Ike Batista, do João Santana, dizendo, seu doutor, e aí, como é que é? Tem caixa 2 aqui, tem conta ali, tem um esquema do Nestor Severo, tem um esquema da Braskem, do Fernando Henrique Cardoso, o filho do Fernando Henrique Cardoso, como é que é? Vejam como é um mundo sujo, né? Um mundo da sujeira, um mundo dessa gente, um mundo fake. Essa decisão aí, esse cinismo, esse desfile de cinismo é exatamente isso. Porque tem um sentido histórico. É importante que eu falo aqui a importância da gente visitar a história para entender as coisas. Eu não fico aqui falando para desfilar, né? Simplesmente desfiar, melhor dizendo, dados da história, essas coisas todas, compreensão, né, política, filosófica, histórica. Isso é fundamental, é importante, mas não é só o saber pelo saber, né, o conhecimento pelo conhecimento. Isso tem que ter consequência na nossa atuação, no nosso dia a dia. A gente tem que entender como as coisas funcionam, como as sociedades se desenvolvem, as contradições, a dialética social. É isso que os sociólogos vivem, né, vivem estudaram, elaboraram e tudo mais, sempre digo aqui. É o que são as guerras. Porque o capitalismo é o regime das guerras, dos morticínios. Como eles reagiram à Revolução na Rússia, né? Como eles reagiram à Comuna de Paris, à guerra no Vietnã, aquele processo de libertação do Vietnã. Qual foi a reação? A Revolução na China, a invasão japonesa na China, na Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial, se não uma guerra armada para tentar matar o socialismo, né, no seu berço, quando ele estava nascendo na União Soviética? Aqui no Brasil, o que foi aquelas tentativas de golpes ali no pós-Segunda Guerra Mundial? O que foi, enfim, a história que eu falo sempre aqui. Como eles reagiram aos que lutavam contra a escravidão, Zumbi dos Palmares, né, pela independência, né, Tiradentes, né, essas histórias todas que a gente conhece, Alfaiate da Bahia, os republicanos do Nordeste, etc. Na República, como foi a luta da República, proclamaram a República, em seguida as oligarquias tomaram conta da República, foi preciso fazer uma revolução, a de 30, com Getúlio, etc. Nós temos aqui exemplos e mais exemplos de como a direita reage aos processos civilizatórios de avanço. O que nós estamos vendo aqui é simplesmente uma revanche, um revide. É necessário,
Sempre eu falo aqui que a política tem aí o clássico, né? Clausewitz, né? Que é a guerra e a política por outros meios, né? Algo assim. Então tem um processo, portanto, né, que a gente precisa levar em consideração, que é a reação, a reação bestial, violenta. Eles reagem com violência. Esse negócio de jogar bomba lá no Vietnã, por exemplo, jogar bomba química na Coreia, na Guerra da Coreia, né, implantar aqui regimes de latrocidas, como foi o caso aqui no Brasil. O que é isso senão bestialidade? Essa condenação do ex-presidente Lula, a prisão do ex-presidente Lula, o que é isso senão uma violência, uma bestialidade? Aí agora, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o que é isso senão bestialidade, violência? Não tem racionalidade, não tem lógica nas coisas. Sim, doutor, mas tem isso aqui, ó. Tem isso aqui também, aqui tem, a ONU falou isso, a Constituição fala assim, né, tem lá a história do trânsito em julgado, quer dizer, ninguém pode ser condenado sem provas, sem a tramitação de todo o processo, tem tudo isso, tem aqui civilidade, tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, tem a Declaração da Independência Americana, tem toda uma elaboração histórica aí, né, que foi feita exatamente para se chegar à civilização, à democracia. Tem tudo isso aqui, gente. Vocês precisam tomar conhecimento disso aqui, precisa, né, levar isso em consideração. Né? Agora, tudo isso tem aquela velha máxima, né, de que o capitalismo, no seu curso natural, ele inevitavelmente ele vai para a barbárie. Eu falo aqui sempre, para o fascismo é barbárie. Né? Tem um artigo aí, por exemplo, do Miguel Reale Júnior, aquele que pediu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, no jornal Estado de São Paulo, que ele diz que Brasil em chamas, é o título. Ele diz aqui que o eleitorado divide-se entre um tosco e um condenado por corrupção inelegível. Né? Por quê? O tosco, no caso aí o troglodita Jair Bolsonaro, o tosco apresenta soluções fáceis. Aí eu faço assim, dou tiro. Ele falou agora esses dias, né, que a gente vai pôr o Brasil nos trilhos, nem que seja bala. Né? E com esse discurso aí de troglodita que é desnecessário ficar aqui rememorando, relembrando, é muito conhecido. E o corrupto, né, um condenado por corrupção, a gente sabe quem é. Quer dizer, a lógica que eu sempre digo aqui que a gente precisa observar, né, que é lógico que essas eleições, né, é um simulacro de democracia. O processo que eles estão é um simulacro de democracia. Eles macularam a democracia. Né, mas são eleições que não pode se dizer que elas são eleições democráticas, com espírito democrático, com sentido democrático. Agora, é isso. É necessário a gente observar as armas que a gente tem para enfrentar a realidade. A realidade está posta, a realidade concreta. E como é que a gente vai enfrentar essa realidade? Que armas que nós temos para enfrentar essa realidade, se não enfrentar a eleição? Mesmo sendo um simulacro, mesmo sendo aí um processo maculado, né, por esse cinismo que a gente viu aí, que a gente está vendo, pelo Tribunal Moro, pelo Tribunal Lava Jato. Aliás, um detalhe importante, o voto do Luiz Edson Fachin, do ministro Luiz Edson Fachin, né, que ele votou ali a favor do Lula. Essa gente, é importante a gente ter em consideração, essa gente dá nó em pingo d'água e corta as pontas, como diz o povo. Lógico, tem alguma coisa aí, ainda não dá para saber exatamente, mas uma dedução evidente é dizer que, olha, ele não é contra o Lula, não. É para justificar decisões no futuro, e mesmo decisões do passado, para dizer, olha, é uma dissimulação, uma atitude de dissimulado. Ele não é contra o Lula, é a favor da lei, ele está aplicando a lei. Olha lá, não viram que ele votou a favor do Lula? Ele viu ali que já estava tudo decidido e tal. Né, faz ali um movimento, é isso, né? Essa gente não dá bobeira, né? Não fica aí tomando... É isso, são profissionais do golpe. Esses aí são profissionais. O Edson Fachin é homem da Lava Jato, homem do Tribunal Moro. Por que de repente ele teria essa súbita recaída a favor da democracia, da civilização, né, de todo esse processo democrático? Por que ele teria? Ele veio lá, a gente sabe a origem dele, né, lá do movimento dos trabalhadores sem terra e tal,
né, fez campanha para a presidenta Dilma Rousseff, agora caiu e se enquadrou na lógica da Operação Lava Jato. O que justificaria ele se desenquadrar dessa lógica da Operação Lava Jato? Teria alguma mágica aí? De repente ele acordou, sabe, de um pesadelo e caiu na realidade, no mundo da realidade, saiu daquele mundo da ficção, mundo fake, e veio para o mundo da realidade? É possível acreditar nisso? Essa história, esse Barrosão, ele vive dizendo aí que o Pangaré, que é preciso refundar a República, o mesmo discurso lá dos boquirrotos da Operação Lava Jato, refundar a República e tal. Refundar a República em quais bases? Nas bases do Silvério dos Reis. Concretamente é isso. Porque a história da República a gente conhece, sabe como se chegou à República. Com a abolição, com a independência, República. Revolução de 30. O ideal republicano se concretizou ali. Na Revolução de 30, evidentemente que se chocando aí com o escravagismo e tal, né? Esses processos todos que a gente fala, que eu falo aqui sempre, que a gente conhece bem. Aí se chegou até isso aqui. Nós temos um país com uma industrialização média, com experiência democrática também média, com uma institucionalidade construída na luta do povo, as leis, a legislação trabalhista, a legislação sindical, a legislação partidária, que estabelecem canais para participação popular e tudo mais. Tudo isso são construções da luta popular, da luta do povo, da luta da democracia. O que eles querem fazer quando se fala em refundar a República? Acabar com tudo isso. Fundar qual república? E qual república eles vão refundar com isso tudo mais? Com essas propostas, com essas atitudes deles. Eu falei aqui, do debate intenso que tinha no começo da República, com Oliveira Viana, Alberto Salles, Rui Barbosa, Capistrano de Abreu, etc. Que tinha ali uma discussão. A República não é isso aí não. Essas oligarquias. O ideal republicano ele é essencialmente democrático e progressista. O povo olha para a República desde sempre. Olha para a República com esse sentido de soberania, de independência nacional. A República do Brasil. República dos brasileiros. Que afronta toda a lógica dessa gente aí. Consequentemente, eles só podem agir assim, com esse desfile de cinismo. Essa decisão do TSE, mais do que a decisão em si, é o que tem mais cinismo aí, que causa mais repugnância, é a manobra para fazer a tomar a decisão em cima ali, com urgência urgentíssima. Isso é mais cínico do que qualquer outra coisa. O Luiz Roberto Barroso, junto com a Rosa Weber e tal. Rápido, vamos, corre, que o homem está chegando aí, vai entrar na televisão, vai entrar na casa das pessoas, falando verdades, etc. É exatamente isso. E aí essa história aqui desse Miguel Reale Júnior, dizendo que tem aí os dois extremos, que a lógica é o discurso deles, é exatamente o discurso dos golpistas. É preciso considerar aí essa possibilidade que eles trabalham, que é uma possibilidade cada vez mais concreta de levar o Jair Bolsonaro para o segundo turno. Agora, eles precisam levar um outro. Precisam levar a gente deles aí. O Alckmin, se der o Alckmin, vão tentar Marina Silva, estão fazendo aí os seus ensaios. Agora, qual é o papel do outro campo democrático, progressista e tal, aí com Ciro Gomes, a coligação do PT com o PCdoB, tem todo aí um processo que precisa ser considerado. As coisas não são neutras. Quem está onde? Quem defende o quê? Em que campo estão os candidatos? As propostas, as coligações? Qual é o papel deste campo? É exatamente impedir essa manobra que vai ficando cada vez mais evidente aí, de tentar levar o Jair Bolsonaro com outro qualquer para no segundo turno eles tentarem derrubar o Jair Bolsonaro. E se der, deu. Se não der, eles ficam com o Bolsonaro, tentam enquadrar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não se enquadrar, na lógica deles, tira o Bolsonaro e procura outra solução. Essa gente não tem compromisso nenhum com a democracia, com a soberania popular, com o sentido da civilização. Isso que eu falo, são universos diferentes. Essa gente não está nem aí para essas coisas. Eu sempre digo aqui que é importante a gente procurar essas referências na história, Tem aí, por exemplo, essa história de que o partido do Hitler chamava-se Partido dos Trabalhadores, Nacional, Socialista, não sei mais o quê.
né? E tem aí uns bocós, esses cachorros loucos aí, né? Ah, o Hitler é de esquerda, lá, Partido dos Trabalhadores Socialista Nacional, não sei mais o quê. Olha, e no Brasil, como é que é? Não, o Partido da Ditadura Militar, como é que se chamava? Aliança Renovadora Nacional. O partido da direita que sustentou essa trajetória aí do processo do projeto neoliberal desde o final dos anos 1980. Como é que se chama? Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. O que tem de social no PSDB? O que tem de democrático no PSDB? O DEM, democrata. É isso. O que tinha no Partido Nazista de Social dos Trabalhadores, Nacional, não sei mais o que. Eles usam esses recursos. É a mesma coisa que a gente viu, a mesma retórica que a gente viu agora nessa decisão do TSE. A favor da democracia, de defesa da Constituição, que não sei mais o que, tal. Mas é um linguajar fake, desse mundo fake, dessa ideologia do século XIX, né, que eles tentam implantar aqui no século XXI. Né? Nada mais, nada menos do que isso o que aconteceu nessa decisão. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.